O IEL surgiu em 1970 com a missão de integrar empresa, escola e aluno, né? Então, desde aquela época que se viu a necessidade de fazer com que os estudantes eles tivessem uma experiência profissional mais rápida, né? Então, às vezes demorava muito tempo, tinha que fazer faculdade. Então, eles entenderam que o estágio em si, e esse foi o primeiro produto que nós tivemos, né, o primeiro serviço, ele ia agregar muito à sociedade. Então a gente veio para integrar empresa, escola e aluno, né? Então nós fazemos a integração, a gestão desses contratos de estágio para ajudar essas empresas a colocarem esses estudantes no ambiente prático, né, para que aquilo que eles aprendiam na teoria eles viessem a praticar nas empresas e assim começar a carreira profissional mais rápido. A minha história no IEL é bem interessante porque eu comecei como estagiário. Lá em 2011, eu vim para cá também como estagiário, né, uma oportunidade de estágio que eu consegui depois de tentar ingressar no mercado como CLT e não consegui. E aí o IEL me convidou para entrevista e aí deu certo eu começar como estagiário no IEL. E graças a Deus foi uma experiência muito boa, consegui me desenvolver, né? Comecei na área de estágio, na central, só dando suporte, mas como eu sempre fui curioso, fui aprendendo sobre o sistema e acabei crescendo, né? E aí teve um momento que eu saí e voltei, e agora eu estou como coordenador de vendas aqui, né? Coordenador de mercado, responsável por gerir todo o time de vendas, ajudar eles nos treinamentos, né? Na gestão do sistema de vendas no CRM, no Hecta, né? Então essas são as minhas responsabilidades hoje, mas a história é bem interessante. Infelizmente, hoje creio que não mais tanto, mas havia um certo preconceito em relação à profissão de vendedor. As pessoas elas tentavam algumas coisas e tinham até, eu já ouvi isso, né? Se não der nada certo, eu viro vendedor. Ainda hoje eu enxergo muito isso, tá? Tanto nos nossos clientes, como até visitando outras empresas, que o cargo de vendedor ainda é um cargo que não tem aquele valor que deveria ter em relação à importância das capacitações, dos treinamentos. Eu até brinco, por exemplo, que o pessoal, eles atendem um cliente como eles atendem um familiar. Alguém fala com eles no WhatsApp, eles respondem como se fosse um amigo, um parente, a esposa, e não se tem técnica ali na maior parte das vezes, eles apenas atendem. E aí é onde eu percebo muito que a maior parte dos vendedores hoje são simplesmente atendentes, eles não têm técnica, nunca fizeram nenhum treinamento, e é isso que eu tenho observado no mercado. Hoje o IEL atua em 3 grandes áreas, né, que a gente fala, que é a área de gente e talentos, onde a gente tem o programa de estágio, o programa de jovem aprendiz, o programa de trainee. Nessa parte de gente e talentos nós ajudamos as empresas a encontrar profissionais e qualificar esses profissionais para eles poderem se desenvolver bem ali naquela empresa e poder cumprir, né, com aquilo que a empresa entende e precisa para aquelas funções. Então nós ajudamos nessa área de gente e talentos. Nós temos outra grande área que é o desenvolvimento organizacional, nós chamamos hoje de estratégia organizacional, que é onde a gente tem realmente soluções para a empresa, né? E aí é onde a gente tem, por exemplo, a nossa área de consultoria, onde nós desenvolvemos consultorias na parte de plano estratégico, na parte de inovação, para ajudar essas empresas a terem uma estratégia melhor no mercado, a se posicionarem, a resolver problemas de processos. Nós temos também consultorias nessa área, né, de sistema de gestão. E aí a gente tem também uma área de inovação muito forte, onde nós temos um programa como o Inove Mais Digital, que é um programa que até em parceria com o Sebrae, no qual a gente ajuda empresas a se desenvolverem nessa parte digital. Hoje a gente sabe da importância, né, dessa área. Se a empresa não se digitalizar, ela meio que está perdida hoje em dia. E nós ajudamos também nessa parte. E nós temos mais uma área mais recente que nós criamos agora, que é a nossa área de observatório, que é uma área voltada a dados, né? Nessa área a gente principalmente atua muito junto com órgãos públicos, onde a gente ajuda as prefeituras, os municípios a enxergarem como que estão eles ali em relação à saúde, à segurança, a esses indicadores que são tão importantes. Nós conseguimos extrair esses dados de fontes públicas e conseguimos consolidar ele num grande painel, né, onde vai ajudar esses gestores, esses prefeitos a tomarem decisões mais acertadas. E dentro desse produto, dessa solução do observatório, vem também as nossas consultorias para poder ajudar as prefeituras e os órgãos públicos a poderem melhorar a sua gestão em si e assim ter uma melhor avaliação pelas pessoas ali que vivem ali, né, nos municípios. Antes o IEL fazia toda a gestão por meio do seu próprio software, né, que nós criamos, que era o SNE. Só que esse foi um software que foi criado, o SNE, Sistema Nacional de Estágio, foi criado com um propósito único de atender a operação de estágio.
Então era um software que tinha suas limitações quando a gente fala de venda, de relacionamento com o cliente. Né? E ali em meados de 2017, os nossos gestores tiveram a brilhante ideia de procurar um CRM, e o Necta foi o nosso primeiro CRM e está conosco até hoje, né? Então isso é uma informação importante e relevante. E em 2017 nós tivemos, né, a ideia, a iniciativa de procurar um CRM, e foi quando a gente encontramos o Necta, e ajuda demais. O que eu me lembro da época, que eu não estava na área comercial, mas o que eu me lembro é que cada vendedor fazia do seu jeito, o seu processo comercial, alguns usavam planilhas, outros agenda, e era ruim porque não existia um processo. E observe só, o IEL possui várias soluções. E a gente perdia, porque às vezes o cliente contratava só uma, e aí o vendedor às vezes não lembrava de falar com aquele cliente sobre outras soluções, às vezes ele nem sabia qual era a solução que o cliente tinha, porque ele não tinha uma base, não tinha um controle. Então foi muito bom, foi um passo para ajudar a gente a expandir, né? Todo o nosso market share aqui em Goiás, o fato de a gente ter esse CRM e conseguir entender qual que é a nossa base de clientes hoje, o que a gente vende, qual cliente que tem a solução X, qual que tem a solução Y, se aquele cliente que tem essa solução, ele pode também contratar outra. Então, sim, foi muito bom essa ideia que o pessoal teve nessa época e que vem surtindo efeito até hoje. Eu acho que foi muito importante essa parceria, eu acho que para as duas partes. Nós tivemos resistência, é importante falar isso, e é normal, acho que é normal no meio. Os vendedores, principalmente quando eles não têm esse costume de usar a ferramenta em si, quando chegam a essa determinação, eles usam pouco, quase não usam. E a gente teve esse problema, mas hoje eu posso dizer para vocês que a gente usa já até uma quantidade interessante das funcionalidades que o Necta tem, que foram sendo encorpadas, agregadas, e a gente quer usar mais, né? A gente já fiz minhas solicitações para a Daniela, eu falei, ó, a gente quer nisso, e pode criar essas atualizações aí que o IEL vai contratar sim, e a gente vai começar a usá-las também. Olha, fica parecendo até que é combinado, mas sendo sincero para vocês, eu acho que foi um dos melhores suportes que eu já tive na vida para qualquer tipo de contratação que eu já fiz. O suporte do Necta é muito ágil, é muito rápido mesmo, e eu acho que é um dos motivos pelos quais a gente está com vocês até hoje também, porque ajuda demais você ter uma resposta rápida, né? Você conseguir solucionar um problema de maneira tão rápida como vocês, né? A gente tem um suporte tanto lá no próprio sistema como no WhatsApp, e assim, eu só tenho a agradecer e elogiar de fato a agilidade e toda essa parceria que vocês têm, né? A equipe de CS mesmo tá de parabéns. Eu tenho ultimamente enchido muito o saco de vocês, porque a gente quer extrair cada vez mais o máximo da ferramenta e fazer com que os nossos vendedores, eles usem ela da forma correta. E é interessante porque tem toda uma orientação, né? Por mais que a gente contrata só o software em si, mas a gente acaba recebendo muito mais do que isso. A gente recebe a orientação de como montar o funil, de como que seria a melhor maneira de usar esse processo, essa automação. Então, de fato, vocês estão de parabéns, tá? Nesse ponto. Olha, o CRM Necta me ajuda muito em relação ao acompanhamento do meu time comercial, porque eu consigo prever com antecedência se aquela meta daquele mês vai ser batida ou não. Porque nós temos, né, as oportunidades que vão sendo ganhas no decorrer do tempo, e eu consigo ver se a gente está mais ou menos naquela linha que a gente esperava ou não, e assim eu consigo antever problemas futuros e resolvê-los de imediato, né, para fazer com que eles não cheguem a acontecer. E eu consigo também observar, isso aí é uma coisa que é impossível sem um CRM, é o desempenho dos meus vendedores. Eu consigo ver se eu tenho um vendedor que está muito bom num produto e o outro que está naquela mesma carteira não está. O porquê. Então consigo prever até também algum problema, às vezes até um problema pessoal que o vendedor está tendo, ao conseguir analisar o desempenho de todos eles, né? A ferramenta me proporciona isso, e aí como fazer essa comparação e saber se tem alguma coisa para me interferir ali ou não. Nós fazemos, né, acompanhamento semanal com cada um dos vendedores, e o CRM também me ajuda nisso, porque eu consigo extrair todos os indicadores ali e cobrar deles, né, aquilo que não está legal, e aquilo que está legal também elogiar, que é importante. Então é um ponto bem legal de ter essa organização, né? Um ponto importante para nós termos um software que nos possibilita isso, organizar todas as nossas oportunidades, todos os nossos clientes, e conseguir ver aquilo ali de uma maneira macro. Primeiro de tudo, né, a qualidade das informações, dos indicadores
que vocês nos fornecem. A possibilidade de customização, que a gente nem falou muito, mas isso para mim é incrível. Eu consigo customizar o sistema de acordo com a minha necessidade, colocar campos que vão me ajudar a ter uma operação mais enxuta, a saber se aquilo que está acontecendo realmente, de fato, é o que os vendedores lançaram ou não. E muito importante, o suporte de vocês. Eu recomendo muito o Nectar pelo suporte que vocês têm. Eu acho que isso faz uma diferença absurda para qualquer tipo de empresa, porque assim, nenhuma empresa é perfeita, nenhum software é perfeito, vai ter problema, mas o que vai fazer a diferença é o suporte, é a forma como a empresa lida com isso. E vocês estão de parabéns, o Nectar está de parabéns em relação a essa parte de suporte, e são por essas razões que eu recomendaria, tá? De olhos fechados.